Oi, gente, tudo bem? Voltei para contar a última parte da história do meu emprego, como foi procurar um emprego aqui em Dublin, como foi arrumar um emprego. Eu sei que eu falei que eu ia fazer esse vídeo em três partes. Na primeira parte eu já contei como foi a procura, o começo, né? O que eu fiz com o meu currículo, como que eu comecei a procurar. Na segunda parte eu falei sobre as entrevistas que eu tinha feito. Eu fiz três entrevistas, assim, três empresas diferentes. E com duas delas eu tive entrevistas divididas em duas ou três partes. Mas enfim, foram três empresas. E agora no terceiro vídeo eu vou falar pra vocês que consegui um emprego! Consegui e demorou mais ou menos um mês e meio, eu acho. Foi um mês e 2 semanas, mais ou menos. Tudo desde que quando eu comecei ativamente a conversar com as empresas, assim, quando elas me respondiam, marcar entrevista, fazer teste online e ir para as entrevistas, esperar resultado. Tudo acho que demorou um mês e meio, assim, não chegou a dar 2 meses. E daí eu vou contar como que foi, qual empresa que eu escolhi, porque sim, eu consegui 2 trabalhos, na verdade. Eu fiz 3 entrevistas, 2 eram para o mesmo tipo de vaga e uma outra era diferente. E aí eu consegui 2 respostas positivas, só que eu escolhi a que tinha um salário melhor, que tinha mais benefícios e que era um tipo de trabalho que eu gostava mais. Bom, vamos lá, eu vou contar então como que foi o processo com essa empresa que eu escolhi. Primeiro, quando eu enviei meu currículo, né, passou um tempinho, alguns dias depois eles me retornaram e quiseram marcar um teste comigo, um teste online. E esse teste era de português e de inglês, porque era uma vaga de customer service, que é atendimento ao consumidor, numa empresa grande, e era para trabalhar com público brasileiro, português e pessoas que falam inglês também. Então tinha que ter um teste nas duas línguas. E aí eu fiz um teste online, que era tipo pergunta de vestibular, assim, interpretação de texto, umas perguntas enormes, você tinha que escolher a resposta certa. Mas foi tranquilo, eu gosto de português, gosto de inglês, então foi de boa. Depois disso, a outra fase era uma entrevista por telefone. Daí fiz uma entrevista, assim, acho que demorou uns 25 minutos, meia hora. Nessa entrevista é rapidinho, geralmente, entrevista por telefone. É a primeira entrevista, é só para eles confirmarem algumas coisas sobre você. E aí você fala sobre a sua experiência, fala sobre o que você estudou, o seu currículo. E eles vão te dar algumas informações sobre o trabalho também. Daí ela me falou como seria o horário de trabalho, os benefícios, plano de saúde, plano dentário, essas coisas que a empresa tinha. E só. E aí ela disse que ia entrar em contato depois se fosse marcar outra entrevista. Passou uns dias, ela entrou em contato, ela falou que o resultado do teste foi muito bom e que da entrevista por telefone também. E ela marcou a entrevista pessoalmente. Daí, para essa entrevista, eu tive que ir na empresa e fiz a entrevista com 3 pessoas de uma vez. E, tipo, eu sou super nova nesse lance de fazer entrevista. Eu comentei nos primeiros vídeos. E aí foi a primeira vez que eu fiz entrevista com mais de uma pessoa. Então, era uma pessoa do RH, era uma outra pessoa que era team leader, que é tipo a líder da equipe, tipo supervisora. E a outra era uma gerente geral daqui de Dublin. Nessa entrevista foi bem longa, no começo eu tava um pouquinho nervosa, mas elas foram super legais. Eram todas mulheres e elas me fizeram eu me sentir tipo um pouquinho mais tranquila, porque elas eram muito legais. Então a gente conversou, fizeram muitas perguntas, muitas mesmo. Mas como eu falei no vídeo anterior sobre as entrevistas, a entrevista aqui ele é baseada nas suas experiências, nos exemplos. Você tem que citar exemplos de coisas que você já fez. Aí, por exemplo, eles vão perguntar, dá um exemplo de um dia que você teve que lidar com um cliente muito insatisfeito, uma pessoa que estava com raiva, ou não sei o que, alguma coisa assim. Ou então, um dia que você teve que resolver um problema de última hora e você tinha outras coisas para fazer, por exemplo. E daí eu já tinha treinado, né, essas coisas, eu já sabia mais ou menos o que eu ia falar. Foi uma entrevista bem longa, muitas perguntas, mas enfim, eu saí de lá
tava com esperanças, né? Eu achei que tinha ido bem, mas eu não sabia quantas pessoas que eles iam contratar, se era uma, duas, se era 10, então eu não sabia quais eram as minhas chances mesmo. Depois dessa, eu vou falar logo o nome das empresas, porque eu não falei nos outros vídeos. A primeira empresa que eu fiz a entrevista e não passei foi a Wix. A Wix é uma empresa que você entra no site deles e cria o seu site. Aí qualquer pessoa pode ir lá de graça e criar um site. Então eu já conhecia e eu gostava muito, já tinha usado e aí eu queria porque queria trabalhar lá. Mas não deu certo. Foi a primeira entrevista que eu fiz também, foi bom para aprender. E aí essa segunda que eu contei agora, que foram as 3 etapas, foi a The Stars Group. Eu não tinha ouvido, eu tinha ouvido falar nessa empresa antes porque eu tenho uma pessoa que eu conheço que trabalha lá. Mas, você falando assim, The Stars Group, as pessoas geralmente não conhecem muito. Mas, se você falar Poker Stars, muita gente conhece, porque é um site muito famoso para jogar poker. Eles fazem eventos e você pode jogar online, você pode jogar de graça, pode jogar com dinheiro, você pode ganhar dinheiro lá. Então, e além do poker, eles têm cassino, tem apostas em esportes, tipo jogo de futebol, então é bem grande mesmo. Daí, quando eu fui para essa entrevista, claro que eu li sobre a empresa, eu pesquisei bastante para entender um pouquinho. E saindo dessa entrevista, eu acho que foi tipo uns dias depois, uma recrutadora me ligou do LinkedIn, que eu tinha mandado mensagem para ela no LinkedIn, e ela tinha uma vaga que era de suporte técnico de informática. E eu não estudei informática, mas ela falou para mim que só precisava dos conhecimentos básicos. Esse que a gente tem, que a gente aprende usando o computador, né? E daí fui para essa entrevista, foi uma entrevista bem rapidinho, essa foi só tipo 20 minutos, meia hora com uma pessoa só. Teve um teste online também. E aí depois a recrutadora me ligou para perguntar como é que foi. Eu falei que tinha sido legal, eu acho, né? E ela me perguntou se eu tava algum processo com alguma outra empresa. Aí eu falei, tô esperando a resposta de uma, que era o The Stars Group. E essa empresa do suporte técnico era uma empresa que ficava em outra cidade. Até esqueci o nome. O nome é DXC, alguma coisa assim, DXC, eu acho que era DXC. E a vaga era pra, tipo, ficar no telefone, no e-mail, respondendo as empresas que usam os softwares e os equipamentos dessa empresa, e aí quando eles tiverem problema você tinha que ajudar. Ou seja, não era uma coisa que era muito a ver com o que eu fazia, com o que eu sei. E também o salário não era tão bom. Mais pra frente, daqui a pouco eu vou falar sobre os salários. Tá. Aí, passaram-se uns dias, acho que um dia ou dois, a The Stars Group me ligou. E aí ela falou, a gente gostaria de te oferecer a vaga, se você aceita, não sei o que. Nossa, eu fiquei tão feliz mesmo, porque... E, tipo, a minha vida agora, nesse começo de ano, tava uma loucura. Tipo, como se eu estivesse recomeçando aqui em Dublin, porque eu tava procurando casa pra morar, eu tava numa... Eu morei um mês e pouco com meu sogro, gente. Sério. Nunca achei que eu ia ter que fazer isso, mas é porque eu tinha acabado de chegar, a gente não tinha casa ainda. Morei com meu sogro um mês e pouco. Daí mudamos pra uma acomodação temporária. E no meio de tudo isso eu tava procurando emprego e fazendo entrevista, então foi meio que uma loucura. Aí quando ela me ligou pra falar que eu tinha conseguido, eu fiquei muito feliz, muito feliz. E daí ela me falou o salário, os benefícios de novo e falou quando que ia começar o treinamento. Daí, não sei se foi no mesmo dia, acho que foi no mesmo dia ou no dia seguinte, a pessoa do terceiro emprego me ligou, que era o de suporte técnico de informática. Ela me ligou e falou que eu consegui a vaga também. Aí eu falei pra ela, olha, eu consegui do outro emprego que eu tava esperando e eu vou aceitar. Então, muito obrigada, mas eu não vou poder aceitar essa terceira. Quer dizer, essa outra. E aí eu até postei no Facebook, postei no LinkedIn pra quem estivesse procurando. E algumas pessoas foram fazer. Não sei se eles conseguiram ou não, mas... Tipo, era um emprego que eu não quis pra mim, mas eu passei no Facebook pra outras pessoas, né? Vai que alguém tinha interesse, alguém gostava.
Então, consegui o emprego. Aí eu vou falar mais ou menos um pouquinho de como que é o trabalho e os salários. Da Wix, por exemplo, que foi o que eu não consegui, eu não sei o salário porque não me falaram, quer dizer, as pessoas da empresa não me falaram porque eu não cheguei na etapa ainda de discutir o salário e tudo, mas uma pessoa que eu conheço me falou que era 28 mil euros por ano. Porque aqui na Irlanda o salário, geralmente eles ou eles falam por hora ou eles falam por ano. Quando eles pagam por hora, eles falam 10 euros por hora, 15 euros por hora, mas trabalho que não conta por hora, eles falam já por ano. Então, trabalho. Tem trabalho que é 60 mil por ano, 70 mil por ano, e aí, tipo, né, depende da sua qualificação. Trabalho com customer service, que é atendimento ao consumidor, varia de 20 e poucos a 30 e poucos. Então, essa é a média. Então, da Wix me falaram que era 28 mil por ano. E daí o The Stars Group, que foi o que eu consegui, era 28 também. E o outro, que foi aquele outro de informática, era 21 e pouco. Era bem mais abaixo. E então, não precisa nem ser um gênio, né, pra saber que eu escolhi o The Stars Group, que tinha um salário legal. E tinha muitos benefícios, tipo, eles têm um plano de saúde, plano dentário, eles pagam a metade de um curso, qualquer curso que você quiser fazer, todo ano. Eles pagam, acho que a metade de uma bicicleta, se você quiser comprar, para incentivar as pessoas a andarem mais de bicicleta. Eles pagam mais da metade, quase o valor. Eles pagam 70% do ticket do Luas e de ônibus que a gente usa, né, do transporte aqui em Dublin. E eles têm almoço, eles têm fruta, refrigerante, chocolate lá o dia inteiro, então eu não tô gastando com comida, isso é muito bom, não preciso ficar fazendo comida o tempo inteiro, eu faço só alguns lanchinhos ou café da manhã. Enfim, esses foram os salários, que um salário mais ou menos de 28 mil por ano, ele vai dar quase 2 mil por mês. Isso já descontando as taxas. Se não descontasse as taxas, seria um pouquinho mais, acho que 2.300, alguma coisa assim. Mas aí depende também de quanto de taxa que você vai pagar. Mas aqui eu acho que para esse nível de salário é 20% que você paga para o governo de imposto. Deixa eu ver o que mais. Então tá, aí eu escolhi, demorou um tempinho para começar, e aí foi bom porque eu tive mais um tempinho de folga. Comecei dia 13 de maio e eram 3 semanas de treinamento e depois 5 semanas de mentoria. Então, essas 3 semanas de treinamento foram ótimas, maravilhosas, porque a gente era tipo uma sala de aula mesmo com os computadores. Então, 3 semanas inteirinhas que a gente só tinha que ir lá, sentar e ficar aprendendo e ficar já começando a fazer as coisas no computador. Foi muito legal. E daí mostraram a empresa, mostraram várias coisas pra gente. O prédio é bem legal. A gente divide o prédio com umas outras 2 empresas também. A gente tem acho que só dois andares no prédio. Mas tem sala de café, tem sala com jogo de pimbolim, jogo de sinuca, tem sofá, tem videogame, tem livro. E tem várias coisas pra gente descansar e se divertir no break, né? Pra relaxar um pouquinho de vez em quando. Tem restaurante, enfim, tudo era as mil maravilhas, né? E no começo, claro, mas depois começa o trabalho duro, porque no começo só treinamento, beleza, não era difícil. A minha equipe que entrou comigo foram 9 pessoas. São 3 brasileiras, eu e mais 2 meninas. Tem uma italiana, uma espanhola, uma francesa, um menino que fala chinês, um que fala russo, tem mais outra menina que fala russo. Acho que é isso. Então, porque customer service eles pedem muito que fale outras línguas. Então, sempre você tem que falar inglês mais uma outra língua. No meu caso é inglês e português. E passaram-se as 3 semanas de treinamento, começou a mentoria. Que mentoria é? Basicamente, você começar a trabalhar aos poucos, devagarzinho, e alguma pessoa mais experiente, que vai ser o seu mentor, tá lá olhando tudo que você faz e você não faz nada
não clica, não manda nada sem a pessoa olhar antes pra ver se tá tudo ok. Então foram assim, 3 semanas, a gente aprendeu muito, muito, muito. Quer dizer, 5 semanas de mentoria, a gente aprendeu muito mesmo. E agora a gente começou a trabalhar, de verdade, sem ninguém vigiando o que a gente faz. Começamos agora, acho que foi no começo, acho que faz menos de 2 semanas. Então ainda tô bem no começo, porque foram 2 meses só de treinamento. E daí eu tô gostando. Por um lado, não é tão difícil quanto eu achei que ia ser, porque no treinamento a gente começou a aprender tanta coisa, tanta coisa. Porque assim, graças a Deus a gente não tem que ter do telefone, não tem que falar com os clientes por telefone, então é só por e-mail e por chat. Mas os primeiros 6 meses a gente não tem chat, então é só e-mail mesmo. Todo dia os jogadores, que são as pessoas que vão no site, que jogam poker, que jogam cassino, que apostam lá, elas mandam e-mail com algum problema. Tipo, quando você tem algum problema com a sua conta do Netflix, você vai e entra em contato com o suporte do Netflix. E aí eles têm que resolver para você o problema. Então, é a mesma coisa. Daí, a gente trabalha 8 horas por dia. Todo dia a gente chega lá, faz o login no computador. E aí vai chegando um e-mail de cada vez. Quando você responde um, chega o outro já automaticamente. E a gente atende os jogadores do Brasil e de Portugal. E quando tem disponibilidade também, eles mandam uns casos em inglês também pra gente. Então, cada e-mail que a gente recebe é chamado de case, que é um caso. E aí a gente tem que resolver esse caso. E aí, como que eles contam a sua produtividade? Eles contam quantos casos você faz por dia, quantos minutos em média você faz em cada caso, e também a qualidade. Tem uma equipe interna que vai revisar os seus e-mails todo mês, toda semana, para ver se tá bom, se não tá, se você tá respondendo certinho, se não tá. E outra coisa é a opinião do jogador, porque não em todo o e-mail, mas alguns e-mails, quando você responde, o jogador recebe uma pesquisinha. E aí ele só tem que clicar, você ficou satisfeito com o atendimento ou com a resposta? Aí ele tem que clicar sim ou não. E daí, gente, isso é a parte mais difícil, que a gente tá assim, como que a gente vai conseguir? Porque a pessoa pode estar com raiva, tipo, essas pessoas, esses jogadores, eles perdem milhares de dólares, milhares de euros jogando poker. E eles apostam muito dinheiro, então perdem muito dinheiro. Muitos ganham muito dinheiro também, mas as pessoas estão lidando com o dinheiro delas, então qualquer coisinha elas ficam com raiva. E aí você pode responder tudo certinho, você pode fazer tudo que você deveria fazer, mas a pessoa tá com raiva ou tá com raiva da empresa e vai lá e clica não. E aí isso vai ser um feedback negativo para você, então isso é bem complicado. Né? Mas a gente tá no começo ainda, não sabemos como vai ser, né? O nosso só começou a contar essa semana agora. E os shifts são bem doidos, porque no treinamento era de segunda a sexta, só que agora a gente começou os shifts. E aí muitos trabalhos aqui funcionam com shifts aqui na Irlanda. Por exemplo, você trabalhar num bar ou num restaurante, você vai trabalhar nos shifts. Os shifts quer dizer que cada semana ou cada mês você vai estar trabalhando nos dias diferentes e nos horários diferentes. Eu comecei essa semana com o horário das 11 da manhã às 8 da noite. E aí agora essa próxima semana eu vou ter do meio-dia às 9 da noite. Então é um horário bem diferente. Ou vai ter alguma semana, por exemplo, que eu vou começar às 9 da manhã e acabar às 6 da tarde. E isso vai mudar toda semana. Então, e a gente só sabe o nosso horário com 6 semanas de antecedência. Então, o lado ruim desse emprego aqui, não dá pra você se programar muito. E porque você não sabe os dias que você vai estar off. Por exemplo, hoje é segunda-feira e eu tô de folga. Amanhã é terça, eu também tô de folga. E aí vou trabalhar sábado e domingo. Então você não sabe muito como você vai planejar as coisas com os amigos, assim. Você só sabe nas próximas 6 semanas. Mas depois disso você não sabe como que vai estar o seu horário. E outra coisa é esse negócio da pesquisa que os clientes recebem. E aí se eles estão com raiva da empresa, se eles perderam dinheiro, eles ficam com raiva e vão lá e clicam o que eles querem. E eles não sabem que isso vai ser negativo para você, né? Que é para a pessoa, não é para a empresa. Acho que é isso por enquanto. A minha busca de emprego na Irlanda, para quem não sabe, eu resumi bem
rapidinho, foi porque eu trabalhei quase 5 anos na mesma empresa aqui. E aí, no final do ano passado, eu resolvi pedir demissão, porque eu já não tava mais gostando muito do emprego, e fui pro Brasil também. Eu precisava de um período, assim, pra descansar, pra ficar com a minha família. Uma pausa, sabe? Uma pausa do intercâmbio. E daí eu fui, fiquei 3 meses, voltei agora no final de fevereiro. E aí, só no final de março que eu comecei a procurar emprego. Comecinho de abril, que eu comecei a realmente falar com as empresas, marcar entrevistas e tudo. E aí, no meio de maio, eu já comecei lá na The Stars Group. E eu tô gostando muito. Só que eu ainda tô na probation, que é tipo o estágio probatório, que são 6 meses. E aí, se a pessoa for muito, muito boa, dando 6 meses, já assina o contrato permanente. Se você não atingir os seus goals, se você não atingir os seus targets, que são os... Esqueci como fala em português. Se você não atingir... A meta, se você não atingir todas as suas metas em 6 meses, eles podem prorrogar a sua probation por mais 3 meses. Então, no total, você fica 9 meses de estágio probatório. E aí, se você passar, aí sim você vai estar no contrato permanente. Então, agora, o objetivo da vez é passar no estágio probatório. Eu quero passar de primeiro nos 6 meses. Então, a vida, assim, a vida de todo mundo, né, gente? Mas, tipo, você morando em outro país é um monte de desafios. E, tipo, você vai um de cada vez, né? Eu arrumei apartamento, porque, tipo, eu tava numa acomodação temporária. E aí foi comecinho, no final de maio também. Então, foi em maio que eu arranjei emprego e que eu arranjei o apartamento. E daí... Eu amo esse apartamento aqui que a gente tá morando, é bem no centro. E o objetivo agora da vez é passar no estágio probatório. Então, vou comemorar muito quando isso acontecer. E porque se não for de primeiro, vai demorar 6 meses. E aí eu queria que fosse logo, né? 6 meses para já ficar mais tranquilo. Bom, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, me deixa aqui um comentário, ou então no Instagram também. Os últimos 2 meses eu tava muito corrida, tipo, só estudando lá e trabalhando, e aí mudando de casa, então eu não tava postando muito, eu até deixei aqui o vídeo sem postar faz um tempão, mas agora eu vou tentar fazer mais vídeos, mas eu preciso que vocês me falem o que vocês querem que eu fale, tá? Porque, tipo, eu sou uma pessoa que não fala muito, pra quem me conhece sabe que é verdade, eu não falo muito. Mas, por incrível que pareça, quando eu começo a fazer vídeo assim, eu falo muito. Tipo, agora que já tá 23 minutos esse vídeo, tá muito longo. E eu não vou editar, eu vou deixar assim, porque se eu for editar, eu demoro muito e nunca posto. Então, é isso. Tô feliz de estar trabalhando. Também muito obrigada a todo mundo que mandou mensagem pra mim, porque sempre que eu postava alguma coisa disso, alguém me mandava mensagem no Insta e falava: ai, boa sorte, não sei o que, boa sorte na entrevista, boa sorte no trabalho. Então, muito obrigada pra todo mundo que torceu. Se você tá procurando emprego também na Irlanda, ou se você tá vindo pra cá, precisa de dicas, deixa um comentário aqui. Por mais que eu não esteja procurando mais agora, mas eu tô sempre por dentro, eu sempre vejo nos grupos, sempre vejo no LinkedIn. Eu participo de um grupo muito legal no WhatsApp e tem um grupo no Face também. E a gente sempre posta vaga lá e a gente posta dica. E é muito legal, a gente sempre se ajuda aqui, porque eu acho que isso é o mais legal, né, no intercâmbio, quando a gente tá morando sozinha ou longe da família, a gente tem que se ajudar aqui. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Tô sozinha em casa agora, hoje é segunda-feira e eu tava limpando a casa. Saí pra dar uma volta porque fez sol, fez 26 graus hoje em Dublin, gente, estava calorzão. E agora só vou descansar, jantar e assistir televisão. Então é isso. Um beijo e deixa um comentário aqui se você quiser saber sobre alguma coisa específica sobre trabalho, ou sobre estudar inglês, ou sobre intercâmbio, escola, qualquer coisa. Tá bom? Beijo. Tchau, até a próxima.